Instituto Nelson Williams, não temos sede do Instituto, porque nós apostamos e acreditamos em organizações que já têm essa sede e que muitas vezes querem adotar outras metodologias que elas não têm acesso, outros programas que elas teriam que comprar. E o Instituto vem para dar acesso a esse conhecimento. Então, nós, do Instituto Nelson Williams, implantamos metodologias para organizações que já são organizações estruturadas, para organizações que já têm sua estrutura física, o seu corpo de estudantes, de alunos ou de beneficiários. A nossa faixa etária, a gente trabalha com todas as faixas etárias. Nosso foco é trabalhos com os jovens, então a gente pega uma idade da Unesco que vai até os 30 anos, mas a gente também tem um outro trabalho com mulheres que se estende um pouquinho mais. Esse programa acaba sendo um programa mais ampliado. No começo dessa quarentena, no começo desse ano, foi um ano que o Instituto mudou um pouco de postura. Quem acompanhou o site do Instituto viu que nós chegamos a lançar um edital, tivemos três organizações contempladas nesse edital. Mas que devido a esse momento de quarentena, Covid, que nenhum de nós estávamos esperando, as nossas ações dos editais, que são as nossas ações presenciais, elas estavam suspensas. O Instituto, ele se envolveu em outras ações, em outros programas, que foram programas pontuais. Tem um programa que ainda está acontecendo. Um programa na área da saúde, que foi o Conexão GTC, um trabalho só para cuidar, fazer telemedicina, um trabalho lindo que atingiu 5 países, 5.000 pessoas. Funcionou durante 3 meses. Um trabalho que ele fazia atendimento por telemedicina, 24 horas por dia, para evitar que as pessoas se dirigissem ao hospital ou possíveis focos de contaminação. E também tivemos o Justiceiras, que foi um programa que o Instituto Nelson Williams fez a gestão por 4 meses. Foram 4 meses intensos de gestão para o combate da violência, o enfrentamento à violência doméstica. Esse programa, nós chegamos a atender 1.600 mulheres. A nossa Giovana que está aqui, acho que ela até consegue atualizar os números, então, como está hoje. E trabalhando em 5 frentes. Em direito, assistência social, psicologia, 1.813, obrigada, Gi. Psicologia, assistente social, orientação jurídica, orientação psicológica, rede de apoio e acolhimento. Então, nós tivemos 2 programas que fugiram um pouco até do escopo de atuação do Instituto, mas exatamente por entender a urgência que esses assuntos se faziam necessários nesse período de quarentena. Porém, a quarentena não acabou como todo mundo esperava. O começo da quarentena nós esperávamos que fossem 15 dias, depois nós esperávamos que fosse 1 mês. E aí o tempo foi passando e a gente esperou que fosse 2 meses, 3 meses. E estamos aqui há mais de 5 meses nesse... Gente, é isso aí. Tudo bem, né? Tá tudo bem, William, com você? Se machucou? Você caiu aqui para mim? Tudo certo. Então, gente, os meses foram passando e o que a gente percebeu, que muitas das organizações vinham falar com a gente que elas não estavam preparadas para passar para essa metodologia, para passar a metodologia que eles trabalhavam de forma remota. E essa era uma preocupação do Instituto. Como que a gente vai auxiliar que as nossas organizações, que às vezes estão em lugares remotos, temos organizações no interior da Bahia, no interior, em área que não estão nas capitais dos estados, como que nós podemos auxiliar essas organizações a continuarem engajando os jovens? Porque a gente sabe que há uma grande evasão, que há uma grande evasão escolar, principalmente nessa época da juventude, ainda mais com uma quarentena vindo, que você perde a conexão com esses jovens. Conexão em sala de aula, conexão com os estudos, é algo muito sensível. É algo que
a gente sabe que as escolas e as organizações sociais que trabalham com isso, elas se desdobram para criar conteúdos interessantes, para criar engajamento desses jovens, para diminuir a evasão escolar e atentas aos números todos os anos. Então, é pensando nisso que o Instituto parou, nós suspendemos tudo o que estávamos fazendo para olhar para essa situação e pensar como nós, do Instituto, poderíamos mudar as nossas ações para esse ano. Então, nós tivemos uma reunião e decidimos continuar com o INW Conecta. O INW Conecta, ele chegou a acontecer durante 2 meses com quantas organizações sociais? William, me desculpa, 5 das nossas organizações sociais? Cortou para mim, voltou agora. O INW Conecta já aconteceu com quantas organizações sociais? Com 30 organizações sociais e 68 cidades. Então, o INW Conecta já aconteceu em 68 cidades, 30 organizações sociais. Isso nós trouxemos vários assuntos que eram assuntos de interesse de jovens, eram assuntos mais motivacionais, eram assuntos que muitas vezes eles precisavam lidar, mas não tinha uma forma interessante de entrar em contato com esses assuntos. E isso aconteceu durante os 2 meses, junho e julho, para que a gente auxiliasse aí várias organizações que ficaram com seu cronograma defasado, exatamente por conta da quarentena. A gente já sabe que ter acesso a um celular e ter acesso remoto, a gente já está falando com o recorte da população, que não é todo mundo que tem esse acesso. Mas e quem tem esse acesso, está tendo acesso a conteúdos de qualidade? Essa era a nossa preocupação. Será que os jovens das nossas organizações, das organizações que a gente acredita, das organizações que muitas vezes não tem o olhar governamental, que não tem o olhar e o apoio de grandes instituições, será que elas estão tendo recursos a metodologias interessantes, a metodologias inovadoras? Então, pensando nisso, o Instituto Nelson Williams resolveu reformular o INW Conecta. E o INW Conecta hoje está sendo apresentado para vocês, a abertura desse programa, e convidar vocês e os jovens, tanto vocês, organizações, gestão das organizações sociais, como os jovens das organizações sociais, para participar desse programa. Esse programa, ele vai trabalhar com 2 frentes. Um olhar para o gestor, professor, e um olhar para o aluno. O William já vai apresentar um por um das nossas frentes de trabalho, junto com o nosso cronograma, mas eu quero que vocês olhem com muito carinho. Nós estamos trabalhando esse ano, então, de setembro a dezembro, nós estamos trabalhando com um cronograma muito alinhado às ODS, muito alinhado ao que a gente também acredita como organização, que além da educação, a gente consegue trabalhar com muitos outros pontos que também estão envolvidos com educação, com o nosso olhar de educador, com o nosso olhar de comprometimento. A gente sabe como a educação transforma, como uma educação bem feita, um olhar bem feito, um olhar com uma doação correta, apontando metodologias corretas, inovadoras, trazem resultado e fazem a diferença na vida desses jovens. E é pensando nisso que a gente elaborou esse cronograma, esse calendário. Eu quero que o William fale com cuidado aí para vocês, apresente, acho que ele tem um PPT para apresentar. E lembrando que essa é a nossa intenção, democratizar conhecimento, levar para vocês essa possibilidade, essa formação. Os nossos cursos, eles vão ter certificado no final, se eu não me engano, são certificados de 60 horas. E estamos com o apoio do grupo Nelson Williams no país inteiro também, inclusive para fazer a sugestão das outras organizações parceiras. Então, algumas de vocês foram convidadas pelo grupo Nelson Williams, pelo Nelson Williams Advogados Associados, para que a gente pudesse iniciar essa parceria. Então, um dos pontos que a gente queria trazer também para vocês é que a gente teve um olhar, inclusive, para o Dia de Doar. Um curso de formação para vocês, gestores de organizações, saber como fazer um planejamento de doação, fazer uma linguagem que seja atrativa para
possíveis doadores e que estabeleça uma relação contínua com esses doadores. Eu não gosto de falar doador, quem já leu o artigo meu sabe, eu gosto de falar investidor. Quem doa para as nossas organizações sociais, quem doa para o terceiro setor, ele não doa, ele investe na nossa sociedade. E é isso que o Instituto está fazendo. Investindo na sociedade, que é isso que a gente acredita. A gente pretende fazer uma grande campanha no final de dezembro. Depois a gente fala melhor para vocês. Mas é isso que eu, antes de entrar aí, que o William tem mais coisa para falar, antes de entrar nesse calendário, eu quero dar as boas-vindas. Sejam bem-vindos e muito obrigada por estarem aqui hoje. Maravilha. Vamos lá, eu vou apresentar para vocês todos o calendário geral desse programa, de como é que está estruturado esse programa todo que nós vamos percorrer ao longo de setembro, outubro e novembro, né, e terminando ali no dia de doar, dia 1º de dezembro, e como é que a gente pode aproveitar de todo esse conteúdo, né, para que ele nos ajude na formação, nos ajude na complementação da formação dos colaboradores, dos alunos e de todos os outros parceiros que se envolvem na nossa organização. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Ótimo, né? Então, nós já falamos do que o NW Conecta o que ele propõe nesse caminho que nós queremos fazer de conexão com pessoas especialistas em temas contemporâneos, urgentes, e complementar a formação de todos os públicos das organizações sociais, escolas e parceiros do Grupo Nelson Williams. Hoje, né, como nós temos aqui a apresentação do projeto, daqui a pouquinho a doutora Wilmara e a doutora Renata Mourão vão falar um pouco do impacto do terceiro setor, de como é que o terceiro setor hoje está no Brasil, quais são as possibilidades, o que é que o terceiro setor movimenta de muito importante para o Brasil. E aí nós vamos seguir esse caminho, né? O primeiro módulo dessa jornada, o primeiro ciclo dessa jornada que nós vamos percorrer até novembro, é um curso de prevenção de transtornos emocionais. Nós estamos em setembro nós falamos de setembro amarelo, de uma campanha de prevenção ao suicídio, e esse é um tema muito importante para nós dialogarmos com todos os públicos da nossa organização, seja o aluno, seja o colaborador, seja a família de qualquer pessoa que está inserida na organização e outras pessoas que, de alguma forma, agregam valor ao trabalho. E a gente vai ter 4 módulos dessa jornada com o Instituto Augusto Cury. O Instituto Augusto Cury idealizou um curso de prevenção de transtornos emocionais e vai oferecer, junto com o Instituto Nelson Williams, essa formação. E aí são 4 módulos, 4 terças-feiras, das 19 às 20h30, com essa formação. Vai ser pelo Zoom, né? As inscrições já estão abertas, daqui a pouquinho nós colocamos aqui novamente o link da inscrição, para que todos recebam depois o acesso à sala da formação, e essa formação vai ser incrível, né? Tem um time de especialistas, tanto psicóloga, quanto pessoas que trabalham com gestão da emoção e que desenvolvem isso no Brasil. Então, esse é o primeiro... William, desculpa, eu queria até aprender a levantar a mão, eu não consigo levantar a mão, desculpa, perdão, eu queria até pontuar aqui a escolha desse... Eu tô vendo que as pessoas conseguem levantar a mão, eu não consigo, gente, eu não sei em que ponto aqui que tá a mão pra gente levantar, mas tudo bem. Ó, outra pessoa levantou a mão e eu não consigo levantar a mão, mas tudo bem. William, embaixo da onde, Giovana? Talvez para a gente não aparece porque a gente está como palestrante. É só quem está assistindo que consegue levantar a mão. Pode ser. Então, só para pontuar aqui, uma das nossas grandes preocupações ao longo das nossas visitas em organizações sociais, somente as mais remotas, e foi algo que a gente acompanhou muito aqui em São Paulo, nossa sede fica em São Paulo, em escolas particulares, foi o crescente número de suicídios entre jovens.
e que são abafados, são suicídios não comentados. Então, o mês do Setembro Amarelo é um mês muito importante para que a gente sensibilize o nosso time de gestão, o nosso time de professores, quanto os jovens, para saber como lidar com a depressão, como perceber que algo não está indo tão bem quanto parece. Então, esse foi um curso que a gente elaborou com muito carinho. A gente está contando com profissionais altamente capacitados. Doutora Augusto Cury, doutora Nayara, Bianca, Mônica, Carlos José, são pessoas que realmente já trabalham com o tema, conhecem. O William vai estar sempre presente também. William, para quem não conhece, o William é pedagogo e também conhece bem essa realidade em sala de aula. Então, é algo que a gente tem que estar muito sensível para não também deixarmos esse assunto como invisível, e sim assumirmos e aprendermos a lidar muito bem. Foi essa a escolha, que muitas vezes uma das organizações chegou a perguntar, mas, gente, Setembro Amarelo para os jovens, é isso, a gente está trazendo Setembro Amarelo para os jovens, porque muitas das nossas organizações também têm esse problema. Esse problema não está só em determinada classe social, está em não saber lidar com todas as nossas emoções. Então, é um time muito comprometido com o tema. Eu espero que vocês aproveitem muito. Obrigado, William. Me deram várias dicas de como levantar a mão aqui. Então, ótimo. Esse é o primeiro ponto dessa jornada toda. É um curso muito interessante. Então, daqui a pouquinho, mando o link de novo. Quem não se inscreveu, se inscreva na jornada toda, que já está lá. O segundo momento desse ciclo é outubro, dia 6 de outubro, para falar de saúde das meninas e mulheres. E aí nós temos Outubro Rosa, que traz a questão do câncer de mama, mas aqui não é só esse o tema, é falar de saúde como um todo, então desde a menina criança até adulta, e aí a gente consegue passar por todos esses caminhos, e temos aí especialistas parceiras nesse caminho, a doutora Camila, ginecologista, a doutora Graziela, que é oncologista, faz parte do Instituto Lado a Lado, é um instituto parceiro nosso, que fala sobre saúde, trabalha com o governo sobre saúde no Brasil, e vem trazer esse olhar muito importante para a gente. E depois a Flávia, também, que é assistente social do Lar Santa Teresa, parceira do Grupo Nelson Williams de Belo Horizonte, e vai compor essa fala e vai nos ajudar a pensar sobre a questão da saúde das meninas aí nesse momento. E aqui nós temos um módulo muito importante para as organizações, que era isso que a doutora Anne falava logo no início, de formação de como se preparar para o dia de doar, né? E aqui é uma formação muito estratégica para as organizações sociais, para trazer esse olhar de como é que eu me preparo, como é que eu construo uma campanha de doação, como é que eu chego a ambientes de doação que ainda eu não cheguei. Então, ainda se eu estou no R$1 do meu vizinho e tem aquele outro que já está no 1 milhão por mês de um parceiro maior, de um investidor maior, então como é que eu alcanço esses lugares? Aí a gente vai ter a ajuda do Marcos, que é especialista aí em captação, em terceiro setor, é consultor na área do terceiro setor para organizações sociais e vai trazer esse olhar muito importante para a gente. E aí também a Roberta, que é da área de comunicação, traz esse olhar também estratégico de como é que eu posso promover, como é que eu posso construir uma comunicação mais eficiente para esse caminho. E nós teremos 4 módulos desse curso estratégico para as organizações, gestores, colaboradores, captadores de recursos das organizações sociais que estão compondo todo esse percurso. Dia 13 de outubro, dia 22, dia 29 de outubro. E depois, o último módulo, dia 12 de novembro. Seguimos em outubro com uma formação muito especial para professores, educadores, gestores, para as pessoas que trabalham com outras pessoas e que têm a missão de desenvolver habilidades, competências, sobretudo as competências socioemocionais. Nós estamos no momento em que essas competências falam muito alto e como é que eu trago isso para a minha organização, para o meu trabalho, para a sala de aula, para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, e aqui é muito importante. E aí esse programa, ele será
ministrado pela Fernanda e pelo Fernando, são terapeutas, são professores, e eles nos ajudaram a construir um programa chamado Multiplicadores do Saber, que é um programa do Instituto Nelson Williams. Nós temos um livro, temos uma metodologia própria, e esse curso vai ser trazido nesse momento para os professores. E aí também nós temos um livro que será oferecido durante essa formação. É um livro que foi construído no Instituto Nelson Williams, sobre desenvolvimento de competência socioemocional, e será oferecido também para os participantes aqui nesse módulo, dia 20 de outubro, dia 27 de outubro, com o Fernando e com a Fernanda. Seguimos a nossa jornada, chegamos a novembro. Novembro nós temos Novembro Azul, é uma campanha muito importante, idealizada pelo Instituto Lado a Lado. O Instituto Lado a Lado trabalha muito com a saúde dos meninos e dos homens no Brasil. E aqui nós vamos trazer esse tema, não só para falar da questão da próstata, que é um mês importante para isso, mas existem outras coisas da saúde dos homens muito importante. Nós temos um dado importante sobre o câncer de pênis, de amputações por ano, muito alto, e aí é uma questão de higiene mesmo, de limpeza, e como é que eu posso promover isso nas diversas realidades em que eu estou inserido, né? Levar a informação sobre isso. Nós temos uma questão de masculinidade saudável, como é que eu desconstruo algumas coisas que foram construídas ao longo do caminho aí pela história, pelo sistema que nós vivemos. Então, é uma contribuição muito importante do Fábio, da doutora Marlene, que é do Instituto Lado a Lado, e nós temos o Gilson, também que é psicólogo, trabalha com diversidade, trabalha com grupos reflexivos de homens, e vai compor esse grupo para falar sobre a saúde dos meninos e dos homens. E aí vai ser uma contribuição muito importante que nós estamos dando também para essa formação de pessoas, de relações mais equitativas, né? Seguimos novembro, nós temos a data da consciência negra, de como é que a gente trabalha esse dia, como é que a gente fala sobre diversidade, como é que a gente fala sobre diversidade étnico-racial, sobre direitos humanos. E temos aqui 2 módulos bastante profundos sobre esse tema, com 3 especialistas na área, no dia 10 de novembro, dia 17 de novembro, com o professor Dr. Natanael, da Unicamp, pesquisador sobre esse tema da africanidade, constrói materiais didáticos no Brasil para a inserção desse conteúdo nas escolas. Então, é uma pessoa muito qualificada que vai contribuir com a gente. Tem muitos livros escritos nessa área, já tivemos a oportunidade de escutá-lo e aprender mais com ele, e certamente vai agregar a formação de todos. Temos a Ana Paula, que é pesquisadora e advogada, também trabalha com esse tema da diversidade étnico-racial, sobretudo a questão também das crianças, dos adolescentes, e como é que esse tema se encaixa na educação. E temos a Tainá, também advogada e pesquisadora, que fala sobre o tema, fala a questão da mulher negra e como é que nós estamos hoje situados em torno desse tema. Então, são 3 contribuições muito ricas para esse momento lá em novembro. E depois, terminando essa jornada toda, nós temos no dia 24 de novembro, lembramos o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, que é no dia 25, e um dia antes nós temos esse encontro para falar sobre esse tema, de como é que nós estamos nos relacionando, aprendendo, falando sobre diversidade de gênero, falando sobre equidade de gênero, sobre igualdade. Então, nós temos aí contribuições muito ricas para esse momento. Temos a doutora Gabriela Mansur, promotora de justiça, idealizadora do projeto Justiceiras no Brasil, junto com a doutora Anne, no Instituto Nelson Williams, Instituto Bem Querer Mulher, e também é presidente do Instituto Justiça de Saia e traz esse olhar do trabalho feito com mulheres. Temos a Marina Ganzaroli, ela é advogada, trabalha com mulheres também no Brasil, tem uma rede, fundou uma rede feminista de juristas que atendem mulheres vítimas de violência doméstica, traz esse olhar da mulher, traz um olhar de diversidade também de gênero, de orientação sexual, tem muitos temas interessantes aqui nesse dia. E aí nós terminamos essa jornada no dia 1º de dezembro, quando a gente termina o ciclo de formação, junto com a doutora Anne e o doutor Nelson, falando
de todo o processo que aconteceu, do impacto do terceiro setor, da atuação na área de responsabilidade social do Grupo Nelson Williams, enquanto instituto, enquanto Nelson Williams Advogados Associados, enquanto projetos e iniciativas que nós estamos empreendendo pelo Brasil. E aí será todo esse processo que vai acontecer ao longo desse caminho. Então, temos aqui duas coisas importantes, né? Temos duas coisas importantes. A primeira é que todo esse ciclo, ele pode complementar a formação de todos os públicos da organização. Então, o aluno, o educador, o gestor, os colaboradores como um todo, toda a comunidade educativa. Então, a família também entra para compor esse momento. E, de um modo muito estratégico, essa formação especial para as organizações sociais no que toca a campanha do Dia de Doar. E aí é uma formação muito interessante e que vai agregar muitos valores aos processos que a organização faz na sua cidade, no estado e pelo Brasil também. Então, nós já temos organizações engajadas nesse processo todo, já temos muitas organizações que aí já estão sendo conectadas aí nesse caminho e para se engajarem nesse projeto. E agora, né, a gente apresenta todo o caminho que nós vamos fazer. Vocês que estão aqui participando, nos escutando, levantaram as mãos. Tem alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Podem colocar aqui no chat, podem nos perguntar, podem mandar aqui no questionário, que nós vamos respondendo e trocando ideias sobre isso. Podem escrever aqui, podem tirar as dúvidas. Todo esse material será disponibilizado após esse encontro para todas as organizações que já estão engajadas. E aí eu reforço novamente aqui aquilo que eu disse sobre as organizações que estão engajadas nesse processo todo. Nós temos o Educandário Santa Margarida de Boa Vista, no Acre, que foi conectada pela filial de lá. Nós temos a Aldeia da Fraternidade de Porto Alegre, Irmãos de Assis de Campo Grande, Espaço Pequeno Cidadão do Rio de Janeiro, Creche Abriu Deus a Janelinha de Brasília. Temos o Maranhão, que está se conectando uma organização lá. Temos o Instituto Canopus, que é de Cuiabá. Então, já temos muita gente engajada nesse processo todo que nós estamos fazendo. Então, é essa a jornada que nós estamos oferecendo como Grupo Nelson Williams, Instituto Nelson Williams, para as organizações sociais. Doutora Ana. É isso. Então, nós pensamos em cada tema com muito carinho, trouxemos convidados que são referências na área para trazer conteúdos e informações realmente relevantes, tanto para quem está assistindo, tanto para os gestores, quanto para os alunos, quanto para toda a organização como um todo. Então, estou vendo aqui que ninguém colocou perguntas, eu não estou conseguindo ver, gente, eu não consigo realmente levantar minha mão. Eu vi que 2 pessoas levantaram as mãos aqui, deixa eu perguntar se elas querem... Ai, meu Deus, não consigo mais mexer. Consegui. A Irene levantou a mão e o outro está sem nome, mas está K8. Levantou a mão também. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Acho que a gente traz um pouquinho da fala aqui da doutora Ilmara com a doutora Renata Mourão. Elas estão à frente do terceiro setor do escritório Nelson Williams, que é o escritório que está apoiando, que a gente faz parte do grupo e que está apoiando esse programa em específico. Doutora Renata, doutora Wilmara. Boa tarde. Renata Mourão falando, todos ouvindo? Sim. Deixa eu tentar. Então, sim. Eu acho que você tem que habilitar iniciar o vídeo, William, por gentileza. Para a gente conseguir conectar no vídeo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Anne. Boa tarde, William. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, boa tarde. Aqui para mim está livre, acho que é mais vocês acionarem. Aqui tá, você não pode iniciar seu vídeo, pois o anfitrião desativou o vídeo. Eita, meu Deus. Para a doutora Renata também. Exato. Tenta agora.
Foi, acho que agora foi. Ótimo. Perfeito. Ótimo. Antes de mais nada, vocês não tinham visto aí, sou a Renata Mourão, diretora responsável pela filial de Minas Gerais. Aqui do meu lado está a doutora Mara, que é responsável pelo núcleo do terceiro setor e do tributário. E antes de mais nada, eu quero agradecer novamente aí ao Instituto Nelson Williams por essa parceria que vem sendo desenvolvida conosco do núcleo do terceiro setor. Quero agradecer a todas as entidades que estão aqui presentes, a cada um desses gestores, desses representantes que desenvolvem um papel tão relevante dentro do nosso cenário, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento aí de atividades que são nada mais do que uma extensão do próprio Estado. Então, seja relacionada à área de educação, saúde, assistência social, entre outras tão importantes, que tiram da marginalidade parte considerável da população e que necessita de orientação que hoje o Estado, infelizmente, não é capaz de exercer com tanta maestria quanto, graças a essas entidades, o fazem. A gente vai falar um pouquinho com vocês aqui, tanto da relevância do terceiro setor, quanto todo o trabalho que a equipe da Nelson Williams, através do corpo jurídico, é capaz de auxiliar e conferir o que a gente fala sustentabilidade. Hoje, grande parte do número das entidades de terceiro setor que são encerradas no país o são, às vezes, por falta, inclusive, de informação e de conhecimento jurídico. E a Nelson Williams, através do terceiro setor, a gente quer garantir a essas entidades perenidade. Junto com o Instituto Nelson Williams, hoje a gente exerce a atividade pro bono, advocacia pro bono, para aquelas entidades que estão começando aí, como a gente costuma internamente falar, tão carinhosamente, né, doutora Anne? Baby class. São as entidades que estão surgindo e a gente faz questão que essas entidades sejam constituídas de forma escorreita para permanecer e atingir o máximo de pessoas possível. O Instituto Nelson Williams, através da doutora Anne, ainda bem, eles têm essa visão de conseguir ser extensão de entidades que já desempenham a atividade também em situações e em estados tão longínquos do nosso país. Através disso, a gente consegue aí atingir, propiciar benefício para parcela considerável da população. A gente fez alguns levantamentos entre 2013 e 2016, em razão aí da crise econômica do país, quase 40 mil unidades, quase 40 mil entidades do terceiro setor foram encerradas. E destas entidades, majoritariamente, são aquelas que exercem funções relacionadas a direitos humanos, a efetivação desses direitos humanos. Então, a gente está falando aí na tutela dos negros, crianças, adolescentes, homossexuais, mulheres, que através do Instituto a gente teve um trabalho aí relevante pelas justiceiras que foi desempenhado, e são pessoas, são parcelas da população que não conseguem ter, na sua magnitude, tanta assistência do Estado quanto as entidades o fazem perante cada um desses territórios. Além disso, nós tivemos que a estimativa atual é que mais de 12 milhões de pessoas estão envolvidas de alguma maneira dentro da área do terceiro setor. Apesar da gente ter esse impacto aí expressivo na população de mais de 12 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE e uma pesquisa que foi feita também pela Fundação Itaú, em 2015, 72% dos brasileiros nunca participaram de nenhuma atividade relacionada a terceiro setor. E desses 72% da população brasileira, entre jovens de 16 e 24 anos, jamais também exerceram qualquer tipo de voluntariado. Então, eu acho que esse trabalho que a gente vai desempenhar, que o Instituto Nelson Williams vai fomentar durante esses meses nas rodadas de capacitação, tanto para os gestores quanto para os educandos também, é relevante, inclusive, para a gente conseguir fomentar a necessidade de uma participação de uma sociedade ativa dentro do terceiro setor. E aí, dentro do núcleo também, o que a gente quer propiciar para vocês é isso, uma entidade sustentável
que vai permanecer desempenhando um papel tão importante. Maravilhoso, Renata. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Renata. É isso mesmo. A gente conta com a parceria de vocês para organizações que estão aí amadurecendo o nível de governança, as nossas baby class, que estão realmente precisando de um auxílio, de uma consultoria, de uma assessoria jurídica para esse início. A gente sabe o tanto que a gente se desgasta, o tanto que o caminho é burocrático e que muitas vezes, em vez, a gente gasta muita energia se dedicando ao meio, em vez de se dedicar ao fim, em vez de se dedicar à população. É isso. Muito obrigada por todo o trabalho, por todo o carinho e atenção que vocês sempre deram para as organizações parceiras nesse programa, nessa assessoria jurídica. Doutora Vilmara, que está à frente do Núcleo de Terceiro Setor. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Anne. É sempre um prazer estar aqui com vocês, tratar desses assuntos tão relevantes, né? O terceiro setor. O que é o terceiro setor, afinal de contas, gente? É uma parte, o que desenvolve, o que faz, né? Se a gente tivesse aí naquela apresentação do Globo Repórter, falaria-se dessa forma. O que é, o que ele representa, como faz, onde vive? O terceiro setor, pessoal, nada mais é, particularmente porque eu sou apaixonada pelo trabalho que a gente desenvolve através do Núcleo do Terceiro Setor, instituído no escritório Nelson Williams e Advogados, em parceria com o Instituto Nelson Williams, presidido pela doutora Anne. O terceiro setor nada mais é do que um braço, o ombro do Estado, para atender tantas necessidades ligadas à assistência social, à saúde, à educação, é de grande relevância por causa das fragmentações das políticas públicas. Infelizmente, o Estado ele não consegue comportar, ele não consegue trazer de forma efetiva as garantias fundamentais que estão na nossa Constituição aos indivíduos em sociedade. Então, através de um ato de vontade privada, surge assim o terceiro setor para impactar tantas vidas, milhares de vidas através dos projetos, como eu disse, ligados à área da assistência, da saúde, da educação, dados relevantíssimos, importantíssimos, levantados pelo próprio IBGE, que em 2007 as organizações movimentaram mais de 32 bilhões de reais. Isso significa, né, dentro do PIB do Brasil, 1,4, quer dizer, isso em 2007, hoje estamos aí em 2020, quanto que nós não tivemos aí dessa evolução, dessa vertente, desse crescimento em relação à movimentação do terceiro setor na economia do Brasil. Tem um outro estudo que trouxe o IBGE, as organizações da sociedade civil geraram mais de 2 milhões em 2016 de empregos diretos, quer dizer, o terceiro setor ele tem avançado de uma forma considerável, o olhar, inclusive, das governanças, eu falo aí do Estado como um todo, União, municípios, o Estado tem que olhar com maior carinho ao terceiro setor e nós também, como parte dos indivíduos em sociedade. É o que a doutora Anne ponderou muito bem, nós não estamos doando, quando você doa o seu tempo, se você não tem condições de doar em espécie, com os projetos de voluntariado, quando você doa materiais a essas entidades, e aí quando você doa também valores em pecúnia, isso não é doação, isso é investimento, porque os projetos executados pelas entidades do terceiro setor, elas são voltadas na sua integralidade dentro do estatuto social dessas entidades para áreas como assistência social e de uma forma macro, eu falo assistência social, que envolve aí a cultura, o esporte, o lazer, o incentivo também às instituições religiosas que fazem determinados trabalhos de relevância, como questões, por exemplo, de apoio e amparo a dependentes químicos, as instituições de educação de extrema relevância, que é o que a gente tem aí enraizado
no Estatuto do Instituto Nelson Williams, a educação em voga, que é imprescindível, é relevantíssimo que haja esse destaque da educação, que é a educação que muda o mundo. E também temos a área da saúde. Vimos aí com essa questão da pandemia, que nosso país, infelizmente, sofreu muito com várias mortes e questões ligadas mesmo à cultura da filantropia do terceiro setor, ligada à cultura da área da saúde. Quem fez esse suporte? Quem são os hospitais filantrópicos que suportam parte dos atendimentos do SUS? Se não fosse por eles, a gente não conseguiria atender, mesmo com os hospitais de campanha que vários estados promoveram, municípios, nós não conseguiríamos atender toda a população que sofreu fortemente com essa questão do vírus. Então, assim, o terceiro setor é isso, ele vem ombrear o Estado nessa luta aí por garantias fundamentais à população, que isso ninguém está dando nada, né? Não se dá. Isso é direito exigido, tutelado, dentro da nossa Constituição. E, para nós do Instituto, em parceria, né, aí com o núcleo do terceiro setor, a defesa do nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho no núcleo do terceiro setor? É trazer a essas entidades, seja no viés jurídico, ou seja no viés administrativo, com a nossa atuação, as possibilidades de maior espécies, que eu gostaria de citar aqui, de capacitação técnica, tá? Estruturação, porque tudo tem que passar numa estruturação. A capacitação dessas entidades é de extrema relevância, até para a captação de recursos, por exemplo, se for o caso, em execução dos projetos dessas entidades. E não só isso, de relevância jurídica também, de entender os direitos aí e adequações às legislações do terceiro setor, que são bem específicas, como a lei do marco regulatório, lei 13.019, até a questão de isenções tributárias possíveis dentro da legislação do SEBAS, lei 12.101, e assim trazer também as possibilidades que a gente muito defende da imunidade tributária esculpida, estampada na Constituição, é um direito dessas entidades ligadas ao terceiro setor. Então, a gente faz todo esse trabalho hoje, não só no viés jurídico, né, com essas possibilidades, mas do administrativo, aí, com toda a parceria e trabalho da doutora Renata Veneranda, que desempenha também um papel de relevância dentro do núcleo do terceiro setor, na área administrativa, auxiliando, assessorando as entidades para o enfrentamento do dia a dia. Infelizmente, com a questão da pandemia, a gente teve um olhar voltado ao terceiro setor da área da saúde, tendo em vista os hospitais filantrópicos. Mas a gente tem que ter também essa ciência que houve uma perda lastimável ao que tange os repasses de doações, os repasses públicos que foram cortadas, verbas, às entidades ligadas à educação e assistência social por causa da paralisação. Então, ter esse olhar sensível que o Instituto Nelson Williams bem faz com as suas entidades parceiras. É um suporte, né, digamos assim, muito expressivo, de relevância, com assessoria pro bono em determinadas situações. E o que pode... Com licença, só um minuto. E o que pode ser feito para auxiliar essas entidades, capacitá-las, principalmente voltada à área da educação, com inúmeros projetos. A gente tem a parceria do Instituto Alair Martins, né, da empresa Martins, que conectou-se ao Instituto Nelson Williams, trazendo o ESAP, uma ferramenta importante ligada à área da educação. Então, nada mais do que o INW conecta, essa frase, conecta, a conexão é a palavra-chave, é o carro-chefe de todas as relações interpessoais. Vamos olhar para o coletivo, estamos em sociedade, vamos olhar com mais sensibilidade a essas entidades, no que pode ser feito para auxiliá-las e ainda mais trazer a capacitação de gestores, né, como a doutora Anne Williams bem ponderou, dos educadores, trazer uma outra visão aos educandos e fazendo essa conexão pertinente junto aí com todas as atividades
o calendário substancial, riquíssimo, que foi trazido aí pelo INW Conecta, nessa parceria com demais palestrantes das áreas, tratando temas de grande relevância. Isso é algo assim glorioso, é algo que nos enche os olhos, trabalhando, engajados no terceiro setor há tanto tempo aí, buscando mesmo essa capacitação para as entidades em todas as áreas, jurídico e administrativa. Maravilhoso, doutora Ilmara. Muito obrigada, doutora Renata Mourão, doutora Ilmara. Bom, meus queridos, não vamos nos alongar. Hoje é o lançamento e a apresentação desse programa para vocês. Espero que muitos de vocês tenham se identificado com os temas e tenham sentido a necessidade de incorporar eles dentro aí da metodologia e dentro da organização de vocês. Em breve, o Instituto está gravando no mês que vem o nosso curso, alguns outros cursos de formação em outros temas. Então, todos ligados à educação, alguns aliados ao direito. Então, tem um curso de cidadania saindo aí, já está no forno. E em breve a gente vai comunicar, vai fazer o lançamento desse curso também. Mas o INW está sendo lançado hoje, está sendo com muita alegria do nosso time. E queremos convidar vocês para participarem. São pessoas muito importantes em cada tema, pessoas que são referências. Então, eu tenho que agradecer tanto a disponibilidade, o engajamento desse nosso time, que topou fazer parte do INW Conecta, quanto ao time do INW também. Queridos, então o link de inscrição estará aí para que vocês, as organizações de vocês e também os jovens das organizações de vocês façam a inscrição. O William está à disposição para tirar dúvidas, para conversar com vocês, talvez numa reunião numa reunião particular, numa reunião posterior a esse Zoom. E eu acho até legal deixar o seu e-mail, o seu telefone, William, para quem não te conhece, creio que todo mundo já tenha falado com você, mas nós do Instituto Nelson Williams, através do William, estamos à disposição, tanto para tirar dúvidas, quanto para fazer ainda mais conexões. Doutora Ilmara, doutora Renata, muito obrigada pela parceria de sempre. O terceiro setor e o núcleo de terceiro setor é muito importante para a gente. Exatamente por isso, a gente sabe a importância que uma assessoria bem feita, que conselhos bem dados, orientações bem dadas. Não, Irene, nada do nosso instituto ele é pago. Então, o nosso a gente oferece gratuitamente, exatamente que o propósito do Instituto é democratizar isso, é dar acesso a algo que vocês teriam se fosse pago. Então, essa é uma das nossas preocupações. O e-mail e o telefone do William estão aí abaixo. Espero que você e a sua organização se engajem e esteja com a gente nesse momento. Se vocês tiverem outras organizações que também desejem participar desse programa, nós estamos abertos e através do William a gente vai poder fazer essa conexão. Queridos, é isso. Então, sejam bem-vindos ao INW Conecta, na nossa próxima reunião. Já é uma reunião curso e em breve estaremos juntos mais uma vez. Muito obrigada. William, quer falar mais alguma coisa? Quer dar uma última palavra? Não, penso que é isso mesmo. Então, está ali meu e-mail, meu telefone pelo WhatsApp, ou pode ligar. E também coloquei aí o link da inscrição que está aberta. A partir do momento que você clica nesse link para fazer a inscrição, você consegue já fazer a inscrição para todos os encontros, selecionando todos os módulos dessa jornada que vai acontecer. É isso. Obrigado e boa tarde. E os jovens podem selecionar os que eles querem participar também, né, William? É isso mesmo. Maravilha. Queridos, é isso. Muito obrigada. Não está aparecendo o link. William, se você puder colocar o link de novo. Mas, além disso, o link vai estar no nosso site também, gente. Então, o William vai entrar em contato com todos vocês que estão na reunião hoje. Ele vai passar o link também por e-mail. E se vocês precisarem falar com o William, é também só mandar ou um e-mail ou falar pelo celular.
Maravilhoso. O link está aí. E para os alunos participarem, que nós hoje só estamos falando com as organizações sociais, para os alunos participarem, eles também vão ter que fazer a sua inscrição. Qualquer dúvida, gente, é só falar com o William também, tá bom? Muito obrigada, meus queridos. Um beijo no coração, que continuamos com esse propósito aí enraizado das nossas ações. Eu falo que nós somos privilegiados por escolher trabalhar com o terceiro setor. É trabalhar para se doar ao outro. É trabalhar com o que a gente acredita, é trabalhar com transformação social. Então, acho que já tem aí uma estrelinha no coração de cada um de vocês. Parabéns. É uma honra ter essa reunião aqui com vocês. Desculpem a ausência de tecnologia suficiente. Eu me atrapalhei na reunião de hoje. Por isso que tudo já cai. Mais uma vez, gratidão. Gratidão pela vida de vocês, pela existência de vocês. Um beijo grande. Fiquem bem.